O espinho na carne de Paulo. Você já ouviu falar sobre isso? Ainda não? Você quer saber um pouquinho mais a respeito deste assunto? Então fique conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando para levar até vocês a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. E que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. E agora, meu irmãozinho, meu amigo, prepare-se, porque Deus vai falar com todos nós através da sua infalível palavra. Localize aí em sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Do versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Glória a Deus, porque o Espírito Santo permitiu ao apóstolo Paulo escrever esta carta, conhecida como a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e que, através dela, revelações maravilhosas como estas chegaram ao nosso conhecimento. E com base no texto, é que nós separamos aqui 3 tópicos e através deles, claro, baseado no texto, o Espírito Santo vai falar conosco. Fique conosco. Vamos lá para o primeiro tópico baseado no texto. O arrebatamento de Paulo ao paraíso. O arrebatamento de Paulo ao paraíso. Texto bíblico. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, Paulo, grande homem de Deus, naquele tempo ele era muito criticado por falsos profetas, falsos mestres, que já havia naquele tempo. Hoje nem se fala, né? O número de falsos mestres e falsos profetas que estão por aí.
Mas Paulo era duramente criticado exatamente por aqueles homens que o perseguiam porque ele pregava a verdade, ele anunciava a verdade, ele tinha coragem de corrigir as pessoas que já naquele tempo não andavam de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. E Paulo então começa este capítulo 12 dizendo que ele não queria se gloriar, que não era parte do caráter dele, da personalidade dele, ficar se orgulhando. E por isso, ele, então, escreveu esta carta, este capítulo, principalmente para mostrar que ele era, sim, um homem de Deus e que ele tinha muitas razões para se orgulhar. Mas ele não vivia se orgulhando. E aqui este capítulo está falando exatamente isso, este primeiro tópico. Diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Já pensou? Uma pessoa que passou por este processo, isto é raro. Mas uma pessoa pode ter um arrebatamento de sentidos. Paulo teve. O apóstolo João, lá por volta dos anos 95 depois de Cristo, também teve um arrebatamento de sentidos, foi levado também ao céu. Então são coisas tremendas, são coisas maravilhosas que só quem crê na palavra de Deus aceita estas verdades. Eu creio. Se eu não cresse, eu não estaria pregando. Então Paulo diz, olha, eu conheço um homem. Ele não quer dizer, olha, eu sou isso, não. Eu conheço um homem. Ele estava falando dele, mas ele não usou o nome dele. Que há 14 anos, esta segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Se a gente diminuísse, vamos para facilitar a conta, o ano 60 menos 14, quer dizer, daria o quê? Volta de 46. Então, 46 anos de Cristo, antes de Cristo, Paulo teve, então, aquele arrebatamento de sentidos. Só que ele não vivia falando, ele não se gloriava por isso. Mas como ele era bastante perseguido, ele demonstrou aqui nesse capítulo. Eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, quer dizer, era algo tão sobrenatural que ele não tinha como explicar. Por isso ele usou esta expressão. Conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, só sei que este homem foi arrebatado até ao terceiro céu. Que coisa maravilhosa, hein, amigo? Já pensou? Mas isto acontece na vida daquele que crê, com pessoas que Deus tem um propósito especial. A gente não vê esta maravilha acontecendo todos os dias. Porque Deus, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Então Deus tinha um propósito, sim, com o apóstolo Paulo, levando ele até o paraíso, até mesmo porque há pessoas que acham que a vida acaba com a morte. Não é assim, não. Não é verdade. Então fica provado aqui através deste arrebatamento de sentidos que realmente o paraíso é real, que o céu é real. Vamos agora, pastora Sara, para o segundo tópico da palavra. O trabalhar de Deus na vida de Paulo. Texto bíblico. De um assim que me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Glória a Deus. Então, amigo, o texto aqui mostra claramente Paulo dando testemunho
que para que ele não se exaltasse. Amigo, Deus não quer que ninguém viva se exaltando. Aliás, está escrito que os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. É o caso de Paulo. Estava sendo humilhado, estava sendo perseguido. Então Deus diz, olha, só para esse pessoal saber que eu estou contigo, que eu te tirei lá do farisaísmo, eu te tirei de lá, tu eras perseguidor, agora tu estás sendo perseguido por causa do meu nome, então por causa disso eu vou te levar lá no céu, que ele mesmo chama de paraíso. Então, amigo, são estes ensinamentos que o Espírito Santo, através de Paulo, trouxe para nós. Então, você que está me assistindo agora, que tem aquela tendência de se exaltar, porque você é isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, ninguém pode comigo. Vá devagar, porque os exaltados serão humilhados. Você lembra de Nabucodonosor lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel? Pois é, Nabucodonosor, que se exaltou, foi humilhado por Deus. Porque Deus, ele exalta quem ele quer e também humilha aqueles que merecem ser humilhados. Deus não faz nada sem motivo, sem causa. Então, Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim, rei da Babilônia, o maior império do mundo antigo. Estou fazendo referência a Nabucodonosor, porque muitos estão hoje como Nabucodonosor querendo ser o rei. Cuidado. Cuidado, porque Deus está vendo tudo. Está escrito lá em Provérbios 15:3 que os olhos de Deus estão em toda parte. Mas voltando aqui ao texto que foi lido. Então Deus, para que Paulo não se exaltasse, porque Deus é contra qualquer tipo de exaltação, diz aqui o texto, que foi colocado nele um espinho na carne. A Bíblia não diz aqui que tipo de espinho era. Com certeza não era um espinho literal, né? Pega um espinho lá de uma árvore e... Não foi isso que foi feito, alguém pegando espinho e furando Paulo. Não era nesse sentido. O próprio texto diz aqui, um mensageiro de Satanás. Quer dizer, é algo totalmente genérico. E aí há muita gente falando, esse espinho de Paulo é isso, é aquilo. Mas o que importa para nós não é o tipo do espinho. O que importa dentro dessa mensagem, dentro desse contexto, é que Deus permitiu. Você que está passando uma luta tremenda neste momento da sua vida, 2 coisas podem estar acontecendo. A primeira, talvez você esteja colhendo o que você plantou. Segundo, o que você está passando é uma permissão de Deus com um propósito. Porque Deus, que está no comando, no controle de tudo, Ele é Deus, Ele nos ama e Ele nos corrige de várias formas. Agora, tudo quando Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Pai que é pai corrige o seu filho, ainda que doa, né? Ainda que a gente tenha dificuldade de superar, mas Deus permite determinadas situações porque Ele nos ama. O caso de Paulo foi permitido, foi um trabalhar de Deus na vida dele para que ele não se exaltasse. Então, meu irmãozinho, é este o ensinamento de Deus com este espinho na carne de Paulo. Diz aqui o texto que ele orou 3 vezes, né, pastora? Nesse texto aí? Ou é no próximo que fala sobre isso? Então é no próximo. Então fica para o próximo. Vamos então agora para o terceiro tópico para eu falar sobre a oração de Paulo.
A resposta de Deus à oração de Paulo, Texto bíblico. acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De Que Deus boa maravilhoso. vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Aleluia. Glória a Deus. É este Deus, amigo. É este Deus que nós servimos, que nós cremos. Somente nele. Não há outro Deus. O resto são ídolos que os homens fabricaram com as suas mãos. Então, pastor Jairo, Paulo orou 3 vezes para que o Senhor desviasse dele o espinho na carne. Exatamente. E a resposta de Deus para ele foi que a minha graça te basta. Este Deus é maravilhoso. Lindo, né? Amigo, Deus. Paulo era amigo de Deus e Deus amava Paulo. Mas mesmo Paulo sendo amigo de Deus, e mesmo Deus amando Paulo, como ele ama você também, como ele ama a mim. Deus ama você, amigo, mesmo você estando diante dele, mesmo você adorando o ídolo, fazendo, pintando e bordando, Deus ama você. Agora atenção, o amor de Deus vai acabar no dia da sua morte. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Nada mais Deus vai poder fazer por quem já morreu. Ele pode fazer por você agora. Se você se arrepender agora, Ele vai lhe perdoar. O amor de Deus está à disposição. O amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus está à disposição de qualquer ser humano até o dia da sua morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Passando disso, depois da morte segue seu juízo. Mas voltando aqui ao texto. Então, Paulo, amigo, orou 3 vezes. E você sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que palavra! Que palavra! Que palavra! E Paulo aceitou, porque é assim que o Filho de Deus deve proceder. Há um corinho que a gente canta na igreja, que a gente chama de corinho, um refrão, que a graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor que a vida. Porque tem muitas pessoas que estão vivas, estão com vida, mas que ainda não entenderam o mistério da graça de Deus. Porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. Está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios 2:8. Então, o texto é claro. A minha graça te basta, Paulo. Por que Deus falou isso? Porque quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós cremos nos benefícios da graça de Deus, aconteça o que acontecer, Deus vai nos dar vitória. Sabia disso? Foi esse o recado que Deus deu para Paulo. Porque o meu poder, olha, Paulo, eu vou te usar. Não é pelos teus conhecimentos, não é pelas tuas habilidades, não. É pelo meu poder, Paulo. Porque o meu poder, através do meu poder, mesmo tu sendo fraco, eu vou te usar. Eu vou te usar. Por isso, depois que ele recebeu esta palavra, pastora Sara, Paulo fez uma declaração interessante. Eu tenho prazer
Veja aí para mim nesse texto que você leu, Paulo disse, olha, eu tenho prazer nas lutas, eu tenho provado prazer nisso. Por que Paulo falava isso? Porque ele tinha certeza que com a graça de Deus ele ia vencer. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha só, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Então, quando ele era perseguido, quando ele era caluniado, quando ele era preso, ele louvava a Deus. A gente não vê Paulo reclamando. Quando ele foi preso lá em Filipos, depois de pregar uma grande surra, ele estava louvando a Deus. Ele e Silas lá dentro do cárcere. Aí veio aquele terremoto e Paulo então e Silas foram libertos daquela prisão. Por que Paulo se gloriava no bom sentido? Por que Paulo glorificava a Deus nas fraquezas, nas lutas, nas perseguições? Ele era masoquista? Não. Porque ele tinha conhecimento dos benefícios da graça de Deus. E esta bênção, amigo, é para você. Você sabia? Esta bênção é para você. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Terminou o terceiro tópico, né, pastora? Sim. Agora, meus irmãos, eu quero orar. Orar por aqueles que estão ouvindo a palavra. Por aqueles que querem ser imitador de Paulo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você que está assistindo este vídeo, chegou a hora de você receber a sua bênção, a sua vitória. Eu quero orar por você agora. E a maior bênção que Deus tem para você é a bênção da salvação pela graça. Aquilo que Paulo disse, que Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, pela graça de Deus, se você crer, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida, e pela graça de Deus, Ele vai lhe dar sabedoria para você perseverar neste caminho até o fim. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, amigos, que ouviram, que estão assistindo este vídeo. Paizinho, eu oro por aquelas pessoas que estão arrependidas e que pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, fez eles assistirem a este vídeo. Paizinho, eu te peço que o Senhor perdoe todas estas pessoas pela tua graça. Que o Senhor registre o nome de todas elas no livro da vida e pela tua graça que o Senhor dê sabedoria para que estas pessoas permaneçam firmes neste propósito, neste caminho até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Agora, pela graça de Deus, nós vamos orar por estes pedidos de oração. E se você crer, pela graça de Deus, você vai ser curado. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas. O nome delas estão aqui. Pai, aquelas que estão doentes, aquelas que estão escravizadas pelo vício, aquelas famílias que estão precisando de uma vitória, eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que pela tua graça, o Senhor cure os doentes fisicamente, os doentes da alma, que o Senhor liberte os oprimidos, os escravizados e que o Senhor dê vitória para todas as famílias que oram comigo agora. Faz isto, Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Vocês gostaram da mensagem que ouviram e assistiram? Gostaram mesmo? Então compartilhe com todos os seus amigos.
e que a graça de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e quem crê diga comigo, aleluia!